Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou professor de matemática da Secretaria Estadual de Educação. Essa aula é correspondente ao segundo bimestre, módulo 2 do ensino fundamental. Hoje você verá decimal exato e dízima periódica. Vou comentar também razão, porcentagem e a diferença entre expressão algébrica e equação. Vamos começar? Nesta primeira aula, aprenderemos que um número racional pode receber duas classificações: decimal exato e dízima periódica. O número decimal é exato quando o resultado de uma divisão tem resto zero. Já a dízima periódica é resultado de uma divisão cujo quociente é infinito, mas repete-se num período. Veja os exemplos de decimal exato. As divisões serão sempre exatas, ou seja, o resto será zero em todas as situações. Veja os exemplos de dízima periódica. Note que no exemplo 1 e 2, a dízima possui apenas um período. No terceiro exemplo, a dízima apresenta mais de um período. O período é formado pelos números que se repetem infinitamente. A fração correspondente à dízima é chamada de fração geratriz. Vejamos alguns exemplos. Agora, vamos mudar o tema para razão. Sabe o que significa? A razão é uma comparação entre dois números racionais, através de uma divisão. Veja esse exemplo de uma razão especial com grandezas diferentes. Bia foi de São Paulo a Campinas, 92 km no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido? O que significa essa razão? 92 dividido por 8, 11,5 km por litro. Essa razão significa que a cada litro consumido foram percorridos, em média, 11,5 km por litro. Tema muito importante da matemática, a porcentagem é muito utilizada no nosso cotidiano. Usamos bastante porcentagem quando estamos no supermercado, shopping, em quase todas as relações de compra e venda. Podemos definir porcentagem como uma fração decimal, cujo denominador é 100. Muitas vezes teremos que transformar números decimais ou frações para a forma de porcentagem. Para converter número decimal em porcentagem, basta multiplicar o número por 100. Para converter frações para porcentagens, em geral, vamos transformar as frações em números decimais, em seguida, multiplicá-los por 100. Ainda em porcentagem, existem problemas onde precisamos encontrar a porcentagem de um valor específico, ou mesmo a porcentagem de um determinado número de elementos em um conjunto. Veja o exemplo de uma situação-problema. Numa escola de 600 alunos, 40% são rapazes. Calcule o número de rapazes. Multiplique 40 por 600, temos 24.000. Agora, divida este valor por 100. O resultado é 240. Para finalizar a aula de hoje, vou explicar a diferença entre expressões algébricas e equação. Mas antes, tenho que mencionar que os estudantes muitas vezes confundem expressões algébricas com equações e vice-versa. As diferenças são sutis. É uma expressão matemática que contém números e letras ou apenas letras. Exemplo: x mais 22, 2y menos x, y menos z. Uma equação, uma sentença matemática que possui uma igualdade e, pelo menos, uma incógnita. Ou seja, quando temos o envolvimento de uma expressão algébrica e uma igualdade. Exemplo: 2x mais 5 é igual a x mais 10. x mais 6 igual a 10. 2y igual a 8. Concluindo, temos que uma equação possui o sinal de igual, enquanto a expressão pode ter uma quantidade infinita de resultados, pois a variável pode assumir qualquer valor numérico. Então, pessoal, hoje nós vimos o que é decimal exato e dízima periódica. Vimos também razão, grandezas entre razões e porcentagem. Aprendemos qual é a diferença entre expressão algébrica e equação. Espero que tenham gostado. Grande abraço!